bocadinho. Quando quiseres, podes então partilhar. Eu já iniciei a gravação. Vamos então corrigir os exercícios da nossa aula passada. Portanto, só relermos aqui o enunciado rapidamente. Faça um programa recorrendo a uma função, crie um array de 15 posições, preenchido com valores aleatórios entre 0 e 9, calcular a média e devolver esse output. Portanto podes fazer então Exato, o walkthrough da tua solução. exato. Eu é que não me estava a recordar do exercício, mas pronto, agora já que me lembraste. Então aqui eu corro o, o método do array média, coloco na variável média e aqui vou oferecer a média. Agora o que é que a variável média faz? No caso, o método. Exato, o Aqui array. vai, uh, aqui vai colocar um array de 15 posições. Vai correr com o for de 0 a 15, a menos 1, no caso, posições, e vai colocar em cada índice valores entre 0 e 10. 0 e 9, no caso. Ok. Aqui eu vou criar uma variável que é de soma, que é a que vai somar todos os valores dentro de cada índice e irá então acumular na variável soma. Eu vou criar aqui um cast do retorno que será a média, que é a soma, todos os valores somados de cada índice e, e o tamanho do índice, que são 14, 15, de 0 a 14. No caso é 15. Exatamente, exatamente. Portanto, e aqui uma coisa muito importante que tu fizeste corretamente, que é a responsabilidade da criação do array de 15 posições recai sobre o método propriamente dito. Não é o main que tem essa responsabilidade de criação do array. É o próprio método array média que tem a responsabilidade de criar um array, populá-lo e só devolver a média de valores desse mesmo array. Portanto, é justamente isso que nós precisamos. O único, como é que eu ia dizer, input que eu posso dar aqui relativamente à tua implementação é não precisas de fazer 2 ciclos for, podias logo ir fazendo a soma à medida que geras os números e tinhas aqui um ganho de performance. Ok. Ainda assim Uhum. está eficaz na solução. Está bem? Funciona Ok. perfeitamente para aquilo que nós precisamos. Portanto, é isso mesmo. Obrigado pela partilha, Gonçalo. Obrigado. Nada. Ora, então, e para o exercício 2, quem quer mostrar a sua solução? Nadador. Sim, Eu sim. fiz um pouco diferente do primeiro exercício. Eu mostrou. Ah, claro, claro, claro. Força, força. Partilha então, António. É que eu não sei se a Talia fez bem. Partilha então. Eu fiz assim. Não sei se está bem ou não. Ok, tu estás a fazer isto tudo dentro do main. Ou seja, o que é que acontece? Este método não deve existir dentro do static void main, porque por acaso nós estamos a trabalhar dentro da mesma classe, mas ele pode existir numa classe distinta. Portanto, não devemos fazer a declaração de um método dentro do main. E por sua vez também deveria ter esse array method a responsabilidade de criação do array de 15 posições. De resto, ele funciona bem no popular dos valores, isso está correto, mas depois a média tu já estás a recair sobre a função main para fazer esse cálculo. Ou seja,
Vamos imaginar isto com duas responsabilidades. O main tem a responsabilidade de chamar um método e receber imediatamente a média proveniente desse método. O que é que quer dizer isto? Que não pode ser depois o main a fazer os cálculos de média do array gerado, nem a gerar o array. O main só tem uma responsabilidade, que é chamo um método e recebo uma média. E tudo o resto que se passa behind the scenes, digamos assim, é da responsabilidade desse mesmo método. Ok? Portanto, essencialmente a linha double média equals array.average devia existir dentro do método e fazer depois o retorno desse valor. Assim como a linha 13 estar também dentro do método. E depois esse método fora do main. Então eu tinha que colocar isto dentro do array method. Menos a linha 24. A linha 24 diz o seguinte: vamos chamar array method e vamos obter valores. Portanto, não tem parâmetros, não tinhas que passar um array para lá, mas essa linha diz respeito ao main. Isso sim é da responsabilidade do main chamar esse método. Agora depois, os detalhes de implementação que tu tens na linha 13, 17, 18, 19, 20, 21, esses continuam bem, assim como a 26 também é da responsabilidade do método fazer o cálculo da média e depois fazer o return. Agora, aquilo que é da responsabilidade do main é a linha 24. Ok. Tá bem? Já percebi. Ok, boa. Obrigado. Nada. Mais alguém quer mostrar a sua solução para o 1 ou esclarecer alguma dúvida que tenha? Eu esqueci-me de correr o código. Agora que eu me estou a lembrar, podia ter corrido o código, mas eu só expliquei. Certo, mas pronto, fizemos aquilo que se costuma dizer compilação de cabeça, não é? Portanto, Pois foi. mas deu para perceber que a coisa estava corretamente Sim, sim. implementada. Sem problema. Podemos então passar para a resolução ou correção do exercício 2. Para este exercício, neste caso que indica desenvolva uma calculadora e onde será necessário indicar a operação e o primeiro e o segundo valor como parâmetros, retornando o resultado. Quem quer mostrar então a implementação deste método? Eu posso. Força, David, força. Partilha então. Ora então, vamos para o exercício 2, não é? No teu código. Pronto. Eu aqui criei a função que recebe 3 valores, que é o float 1 vale 1, float vale 2 e depois um que é o operation, que é a operação. Eu fiz aqui um switch. Pronto, estes são os valores que vão ser utilizados. E depois eu meti isto como um int que vai ligar aqui este switch e dependendo do valor de int vai fazer uma operação diferente. Por exemplo, eu gosto de fazer aquilo, gosto de ter um texto para acompanhar, inserir os primeiros dois valores, 2 e 6. Depois dá-me aqui qual é que é ligar qual. O 1 é mais, o 2 é menos. Sim. 3, por isso eu vou dizer aqui o 3, eu faço 2 vezes 6, dá 12. Exatamente. Portanto, 2 vezes 6 e dá o 12 aí como resultado. Só um detalhe de implementação. Tu quando vês o valor igual a 0 para o caso da divisão, fazes um break e devolves um resultado a 0. Percebo o que tu queres fazer aí, embora depois isso matematicamente não seja válido, não é? Mas aí estaríamos a entrar num caso de uma exceção e tínhamos que cautelar isso. Mas, de qualquer forma, o método funciona perfeitamente. Sim. É uma possibilidade que nós temos receber, então, um inteiro como
como a operação, fazermos a operação aritmética correspondente, acautelaste e bem a divisão por zero, depois era só ali um pormenor no return necessário para esse caso, e depois a função main encarrega-se de mostrar o resultado ao utilizador. Uma coisa muito importante que tu tens aqui, podes voltar só ao teu método, por favor. Uma coisa que tu tens muito, muito importante aqui, não há nesta função qualquer responsabilidade de interação com o utilizador. E eu estou a dizer isto de uma forma positiva. Ou seja, não é a função exec2 que tem a responsabilidade de pedir os números, de mostrar o console write line com o resultado, nem nada do género. Essa responsabilidade recai única e exclusivamente sobre a função main. Okay? Portanto, tu aqui só devolves o resultado daquela função. Portanto, esta é uma das coisas que convém... eu estou a dizer isto, mais uma vez, reforço como um aspecto positivo do teu exercício. Convém depois nós interiorizarmos este conceito, porque quando estivermos a trabalhar com os objetos, vamos ter uma separação de responsabilidades mais acentuada ainda, onde nós vamos ter que desenvolver classes, inclusive sem precisarmos de um user interface, e depois quando estivermos a fazer os testes mais à frente, também não vamos estar ligados a um user interface, vamos estar ligados só a comportamentos da própria classe, do próprio método, etc. E aqui vocês começam já a aplicar estes conceitos, e bem como tu aplicaste, de separação do que é a responsabilidade de interação com o utilizador e o workflow do programa, e o que é a responsabilidade daquela classe ou daquele método propriamente dito. Tá bem? É o princípio de responsabilidade única, digamos assim, ou single responsibility. Portanto, é isso mesmo. David, excelente trabalho também. Obrigado pela partilha. Ok. Aqui em relação ao exercício 2, alguém quer mostrar uma outra solução? Algo que tenham feito diferente ou expor alguma dúvida? Não? Passaremos então para o 3. 3 corresponde então a criar um algoritmo que, através de uma função com parâmetros e com retorno, verifique se o número é par ou ímpar. Quem quer mostrar então a solução para este exercício 3? Se quiser, eu posso voltar a mostrar. Tu já mostraste aqui um exercício, nós tínhamos tantas mãos no ar, temos também de dar aqui uma oportunidade aos restantes colegas. Certo. Quem ainda não mostrou e que tinha aqui a mão no ar, tínhamos o José, tínhamos o António. Bem, o António depois acabou por mostrar aqui uma outra solução, Diogo. Eu posso mostrar. Já, não sei se está bem. Ok, vamos ver então. Força. Então, o 3. É este. Então, cria um algoritmo que, através da função com parâmetros e com retorno, verifique se o número é par ou ímpar. Aqui, basicamente, eu peço ao utilizador inserir um número, depois, a partir daí, com a função recebendo o valor do utilizador que pôs, dá-nos um retornado e depois eu imprimo. Não sei se está certo. Ok, a nível de implementação da função certíssimo, optaste por um retorno string, também é válido. Eu pessoalmente se calhar teria optado por um booleano, só para receber um true ou false se é para o ímpar, mas tu quiseste fazer mais taxativo, não é? Porque
nós podemos receber, se é par, recebemos o texto par. Se for ímpar, recebemos o texto ímpar. Mas também poderíamos receber um true ou um false para tal. Lá está, isto seriam preferências, não é? E estamos aqui a falar só em várias possibilidades. Portanto, a tua solução é corretíssima na mesma, faz o seu propósito e é eficiente na mesma, só que eu devolvia se calhar um bool e tu devolves uma string. São opiniões, como eu costumo dizer. Não é nada de precisar de otimizar ou algo assim do género. Depois chamas a função e mostras o resultado. Pronto, à luz daquilo que tínhamos falado há pouco, o static string para o ímpar devia estar fora do main, mas de resto é isto mesmo. É isto mesmo. Portanto, a tua função tenta fazer uma divisão por 2, vê se o resto é 0, se sim, faz então um par, caso contrário, o ímpar. Inclusive colocaste isso tudo inline para fazer o if-else através aí da operação ternária. Também é uma opção que vocês têm para fazer em vez de if, depois colocam no corpo do if o que querem retornar e depois o else, podem também fazer tudo numa só linha. Tenham só atenção, isto é aqui neste caso é absolutamente fora de contexto o que eu vou dizer, mas quando adotarem esta notação do if ternário, tenham atenção se estão a fazer coisas muito complicadas. Se aquilo ficar uma linha muito comprida e depois seja difícil de ler, optem pelo if, else e cada bloco com as suas especificidades, porque senão fica uma linha muito grande ou com vários else ifs e isso uns dentro dos outros, mas aquilo fica uma confusão danada para se ler. Mas assim, na tua implementação aí na linha 80, é muito simples, ou é par ou é ímpar, é uma linha muito curtinha, super legível e poupa escrita, digamos assim. Mas é isto mesmo, também. Excelente trabalho e obrigado pela partilha, António. Não. Restantes colegas, relativamente a estes 3 exercícios, dúvidas que queiram esclarecer, perguntas, quem não conseguiu fazer, ficou mais claro agora? Eu já vou fazer a correção, mas pergunto já, dado que a correção que eu vou fazer não será muito diferente daquilo que os colegas foram mostrando. Mas ficou claro? Alguma dúvida que queiram colocar agora? Nada? Ok. Então, assim sendo, vamos avançar para a correção propriamente dita, onde eu faço aqui uma proposta de correção. Deixem-me só partilhar também o ecrã. E eu vou colocar-vos aqui deste lado. E vou resolver então aqui os exercícios. Vamos deixar aqui com esta indentação. Eu acho que... Exato, agora já está. Pronto. Então, exercício 1. Fazermos um programa que, recorrendo a uma função, crie um array de 15 posições, preenchido com valores aleatórios de 0 e 9, calcule a média e devolva esse output. Então, mais uma vez falando de responsabilidades. A função é que tem que criar o array de 15 posições e tem que preencher os valores aleatórios entre 0 e 9 e que devolva esse output. Portanto, qual é a responsabilidade do main? Não é? Neste caso, é chamar a função, mostrar o resultado da função. Okay? Estas são as responsabilidades. Até podemos... main é, então, chamar função e é apresentar resultado
da mesma. Isto são as responsabilidades do main. Quais serão depois as responsabilidades da função? Será então criar um array de 15 posições. Será também popular o mesmo array com valores aleatórios entre 0 e 9 e retornar a média de valores gerados anteriormente. Portanto, estas são as divisões de responsabilidades. O main tem que chamar a função e apresentar o resultado da mesma. A função tem que criar o array, popular o mesmo array com valores aleatórios entre 0 e 9, retornar a média de valores gerados anteriormente. Ou seja, não é a função que tem a responsabilidade de criar de falar com o utilizador ou algo desse género, não é? Não há essa questão. Pensem, por exemplo, quando vocês utilizam o random.shared.next, não é o random.shared.next que vai fazer um console write line para vos pedir os nomes e os intervalos que vocês querem gerar números aleatórios. Não. Pergunta-vos logo, enquanto programador, não enquanto utilizador, pergunta-vos logo qual é o intervalo que vocês querem trabalhar a nível de valores aleatórios, não é? E isso é então uma separação clara de responsabilidade entre aquilo que é o workflow do vosso programa, que vai ou perguntar esses valores ou vocês fazerem hard-coded, e a implementação da própria função que vai gerar com base nos intervalos que vocês, ou neste caso no intervalo que vocês especificaram, está bem? Então, assim sendo, vamos implementar a função propriamente dita. Em virtude de ser uma função diferente, vamos fazer fora do static void main, está bem? Portanto, vamos dizer que é uma função static. O que é que ela vai devolver? Vai ter que devolver a média. A média dificilmente será um número inteiro, não é? Porque podemos ter uma soma de vários números inteiros, mas quando dividimos pode não dar um número inteiro. Assim sendo, devemos devolver um número que seja decimal, ou que tenha a possibilidade de ser um número decimal. Temos ao nosso dispor o float, o double e o decimal. Podem usar aquele que quiserem. Eu vou utilizar o double. Bem, é um bocadinho mais preciso do que o float, não é overkill como o decimal e tem aqui um bom suporte. Como é que se vai chamar esta função? Convém ter um nome alusivo àquilo que faz. Eu vou chamar criar array 15 posições. 15 posições. Devolver média. O que é que nós precisamos de... O que é que nós precisamos de trazer como parâmetros de entrada? Na prática, nada, não é? Nós não precisamos de passar nenhum valor para essa função. Não há nenhum parâmetro que seja necessário, portanto nós não temos que receber... Imaginem, se tivéssemos que receber quais serão os limites do array ou o tamanho do array, poderíamos receber entre os parênteses esse valor e criávamos o array dinamicamente conforme esse input. Não é o caso, portanto não há necessidade de parâmetros. Então vamos começar por riscar aqui da lista as nossas responsabilidades, ou seja, honrarmos aqui as responsabilidades da função. Começamos por criar um array de 15 posições. Como é que eu faço isso? Posso fazer aqui um int array, vou chamar array equals new int array de 15 posições. Esta responsabilidade está ok. Agora, popular o mesmo array com valores aleatórios entre 0 e 9. Como é que eu faço isso? Posso implementar um ciclo for
int i igual a 0, até i ser inferior a array.length, e mais no final de uma iteração. O que é que eu vou fazer? Vou popular array do índice dado pelo i com valores aleatórios através do random.share.next entre o intervalo 0 e 9. Portanto, valores aleatórios entre 0 e 9 serão populados aqui no meu array. O que é que acontece? A responsabilidade desta coisa está resolvida. O que é que eu preciso? Retornar a média de valores gerados anteriormente. Podemos fazer o seguinte, podemos retornar um resultado através do array.average, ou podemos ser nós a calcular essa média. Eu vou fazer através dessa forma, para ser aqui um bocadinho diferente, mas se fizeram o retorno do average, também está certo. Portanto, o que é que eu vou dizer? Vou dizer que double média será igual a média não, soma, porque eu primeiro vou somar e depois vou dividir. Então, vou dizer que a soma é 0, vou dizer que soma aqui será igual a array i. O que é que isto faz? Faz com que eu estou a popular o array com números aleatórios e estou a somar imediatamente à variável soma, ou estou a acrescentar à variável soma esse número. Portanto, eu na primeira iteração, imaginem que eu jogo aqui um 3, soma vai ter 0 mais 3, passa a ter o valor 3. Na segunda iteração eu tenho um 6, portanto, array no índice 2 passa a ter o valor 6, aqui existia o 3 mais 6 dá 9, e então a soma passa a ter o valor 9, até nós popularmos as 15 posições do array. No final, o que é que eu vou fazer? Posso dizer, por exemplo, double média é igual à soma que eu já tenho a dividir pelo número de registros que existe dentro do array, ou seja, array.length. Atenção a isto, vamos fazer só um cast para garantir que não temos aqui nenhum problema. A seguir fazemos um return da média e esta responsabilidade está ok. Portanto, crio um array de 15 posições. Sim, está aqui. Popular o array com valores aleatórios entre 0 e 9. Sim, está dentro deste for e mais concretamente nesta linha 33. Retornar a média de valores gerados anteriormente também está implementado. Eu vou obter a soma. A cada iteração do ciclo for eu vou atualizar o valor da soma com o valor que foi gerado aleatoriamente nesta iteração. A seguir vou ter uma double média, vou declarar aqui uma variável chamada média, em que eu vou pegar na soma que obtive como resultado deste ciclo for, mais concretamente das várias iterações da linha 34, e divido por array.length, que será então, neste caso, hardcoded 15, e tenho a média. Lá está, a média calculada através da soma de todos os elementos a dividir pelo número de elementos que temos somados, não é? Retorna a média. Agora, eu já fiz a implementação de responsabilidades aqui desta função, falta-me apurar as responsabilidades do main, não é? Portanto, chamar a função vai se chamar então da seguinte forma: criar array 15 posições, tenho que receber média gerada, por exemplo, para recolher o double que a função devolve. A função devolve aqui este double, e eu vou pegar no resultado e vou declarar uma variável chamada média gerada do tipo double para receber aquilo que vem como retorno da função. Portanto, esta responsabilidade está tratada. A seguir, apresentar o resultado da mesma. Ainda não está tratado. Console writeLine. O resultado da média de valores gerados é de... E posso fazer... média gerada.
E está feito. Vamos correr aqui o nosso programa. Só aguardar aqui um pouco. E já vamos ver então que isto depois muda à medida que temos execução. Portanto, o resultado da média de valores gerados é de 4. Vamos tentar outra vez para vermos aqui um valor diferente. Aqui já foi 5. Agora já foi 4.2. Portanto, veem que a média está sempre a mudar a cada vez que eu executo o programa, não é? Pronto. Pergunto. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Não? Pronto, então, dar-vos aqui o print screen disto. Exercício 1. Correção. Ok. Pronto. Vamos passar para o 2. Professor, Diz. agora que nós, pronto, estamos a avançar um bocado mais, deixamos sempre os console write lines dentro do main, não é? Antes punhamos sempre no final, a maioria Exatamente. das vezes, mas agora, como está, ok. Exatamente. Ou seja, mais uma vez em relação àquela responsabilidade que estávamos a falar há pouco, é da responsabilidade do main, pelo menos para já. Pode haver aqui uma situação muito específica em que nós vamos delegar essa responsabilidade a outra função, mas para já é responsabilidade do main fazer o output dos resultados das funções para o utilizador ou perguntar alguma coisa ao utilizador. Portanto, vamos ter os console write lines, grande parte deles no main, sim. É. Nada. Mais dúvidas, mais questões? Não? Então, vou apagar aqui o exercício 1 e posso apagar esta função toda. Okay. Vamos passar para o 2. Ora, deixa-me só copiar isto também para aqui. Desenvolva uma calculadora onde será necessário indicar a operação e o primeiro e o segundo valor como parâmetros, retornando o resultado. Portanto, eu tenho que criar tenho que criar aqui um método onde eu vou indicar qual é que é a operação que eu quero realizar, assim como o primeiro e o segundo valor como parâmetros, e retorno o resultado. Ok, boa. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer o exercício que estávamos a fazer há pouco, de quem é a responsabilidade. Ora, as responsabilidades do main, quais são? Primeiro, pedir ao utilizador os números necessários. É da responsabilidade do main pedir ao utilizador a operação a realizar. É do main a responsabilidade de chamar a função de cálculo. É ainda a responsabilidade do main apresentar ao utilizador o resultado do cálculo ou da função de cálculo. Estas são as responsabilidades do main. Quais são as responsabilidades da função de cálculo? Se eu for função, é receber dois valores
numéricos é receber uma operação a realizar e é computar a operação, devolver o resultado obtido, sinalizar se ocorreu um erro. Ok? Pronto, estas são as responsabilidades. E vamos depois até, já que estamos aqui nas calculadoras e depois vamos ter aquela questão da divisão por zero, etc. Vamos fazer aqui até com um bloco try-catch para isto ser depois um bocadito mais completo, digamos assim. Lá está, mais uma vez, não fizeram com o bloco try-catch, não é pedido, mas vamos ver aqui um exemplo de uma coisa mais robusta nesse sentido, ok? Portanto, só para vocês se habituarem a receber erros das funções e quem é que depois tem a responsabilidade de mostrar o erro, aquelas coisas todas. Não é? Então, vamos criar a função. Será uma função static, irá devolver um double, aliás, vamos fazer um decimal, só para ser coisa diferente. Porque é que vamos devolver um decimal? Se eu tiver uma divisão, vou precisar de um número decimal, não é? Da mesma forma que se eu tiver uma soma de valores não inteiros, digamos assim, eu também quero devolver isso corretamente. Portanto, será um decimal, vai se chamar calculadora, irá receber um decimal também, que eu vou chamar de primeiro número. A seguir irá receber, pode ser um byte de operação. Não se esqueçam os caracteres especiais. E um decimal, segundo número. Okay? Até aqui, nada de novo. Portanto, função static, devolve um decimal, chama-se calculadora, recebe um primeiro número do tipo decimal, recebe um byte de operação e um decimal de segundo número. Vamos começar a ver as responsabilidades. Recebe dois valores numéricos. Está ok. Aqui e aqui. Operação a realizar. Também recebe, está ok. Aqui através desta operação. Tem que então computar a operação. Portanto, o que é que nós vamos ter? Vamos chamar aqui o decimal. Decimal output é igual a 0. Portanto, será a minha variável que eu depois vou devolver. E eu vou computar a operação, atualizo a variável output e depois retorno o output. Como nós já vimos anteriormente, nós vamos fazer operações diferentes conforme aquilo que está na operação. Se eu receber aqui um determinado valor, significa que vou fazer uma soma. Se eu ter outro valor, significa que posso ter que realizar uma subtração, uma multiplicação, whatever. A melhor forma para nós fazermos isto é aplicarmos um switch statement, onde vamos olhar para o resultado que está na operação. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Caso eu receba, pode ser um 1 para a soma, depois é da responsabilidade do main também pedir ao utilizador a operação a realizar. Portanto, temos que passar este contexto ao utilizador através da função main. Caso 1, vamos dizer que é a soma, vamos então dizer que output, não era isto, desculpa. Output é igual a primeiro número mais segundo número. E fazemos aqui o break e está feito. Caso 2, vamos dizer que é a subtração e para esse efeito nós vamos dizer que output será igual a primeiro número menos segundo número. Break. Caso 3 será a multiplicação. Output será igual a
primeiro número vezes segundo número. E caso case 4 será a divisão, vou já aqui um break, e vamos fazer o seguinte: se o segundo número for igual a 0, ou seja, se o denominador for 0, nós vamos fazer aqui uma coisa. Caso contrário, eu vou dizer que output é igual a primeiro número a dividir por segundo número. Ok? Temos depois aqui um break. Muito embora... falta-me o break aqui. E este case 4 tem que vir aqui para a esquerda. Exatamente. No final do switch, vamos dizer então return de output. Agora, o que é que nós fazemos aqui? Nós temos que dar a indicação que a nossa função falhou, não é? Ou que não vai conseguir realizar esta operação. Então, o que nós podemos fazer é, por exemplo, ou deixamos fazer mesmo a divisão e estamos à espera que ocorra uma falha, o que não é muito positivo, ou então somos nós proativamente a levantar essa falha, por exemplo. Como é que nós podemos fazer isso? O nosso código, quando tenta executar uma operação que não é permitida, é levantada então em runtime uma exception, como vocês já sabem, portanto um erro. Mas eu posso forçar a aplicação a lançar um erro. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos fazer throw new divide by zero exception. O que é que isto significa? Significa que se alguém tentar enviar como segundo número igual a 0 e estivermos perante um case 4, esta função vai ser responsável por criar imediatamente um erro, não é? No nosso código. Na prática, não vamos chamar um erro, mas vai ser uma exceção, que alguém vai ter que lidar com esta exceção. Se ninguém lidar com esta exceção, significa que o nosso programa vai crashar imediatamente. Mas é a responsabilidade também de quem chama esta função lidar com os erros que possam advir daqui, não é? Porque imaginem, eu não estava a fazer um cálculo, estava a fazer uma chamada a uma base de dados. A base de dados está desligada. Aquela operação nunca vai acontecer, não é? Porque a base de dados não está operacional. Logo, a minha aplicação tem que estar preparada para... Ok, eu estou a chamar a base de dados. Então, se a base de dados não responde, o que é que acontece? Fica ali à espera para sempre? Não. Tem que dar um erro em algum lado. Portanto, é justamente isso que nós estamos aqui a fazer. Estamos a dizer, olha, estamos aqui perante um cenário muito complicado, uma tentativa de divisão por 0, e isto não é uma coisa que seja permitida, alguém vai ter que lidar com esta exception. E, normalmente, quem faz isso é quem chama a função. Caso contrário, se este cenário nunca se verificar, excelente, nós devolvemos o output e a coisa funciona. Mas não é da responsabilidade da calculadora dizer console writeLine aconteceu isto e aquilo e aquilo outro. Não, porque esta função neste momento está a ser utilizada num projeto consola, amanhã pode estar num Blazor, amanhã pode estar num front-end qualquer mobile, pode estar num Windows Forms, o que seja. Não é? Nós não temos a responsabilidade de fazer um output para uma consola nesta função. A função só tem uma função, que é calcular. Quando não calcula, dá um erro. E dá um erro e alguém que apanhe esse erro. Normalmente é da responsabilidade do layer de apresentação, neste caso deste static void main, apanhar esse erro. Tá bem? Então, o que é que acontece? Computar a operação está ok, devolver o resultado obtido está ok, sinalizar que ocorreu um erro também está ok. Tá bem?
Vocês podiam não ser taxativos neste throw new divide by zero exception. Podiam fazer diretamente a operação, mas fazerem isto dentro de um try catch, na medida em que, olha, acontece aqui qualquer coisa, apanha esta exception. Mas podem também ser taxativos ou criar até uma exception nova, customizada só para vocês. Bem, então, estas responsabilidades estão tratadas. Vamos tratar das responsabilidades do main. Pedir ao utilizador os números necessários. Ok, vamos fazer isso. Introduza o primeiro número. That's alright. Decimal. Primeiro número. Equals decimal.parse de console.readline. Ok. Depois, entretanto, deixem-me fazer isto também. E introduza o segundo número, não é? Segundo número. Está aqui primeiro B número, não é assim. É assim. E agora, segundo número. Pronto. Esta responsabilidade está resolvida. Pedir ao utilizador a operação a realizar. Vamos fazer isso. Só write line. Quer dizer, write. Introduza a operação a realizar. Entre parênteses, 1. Soma. 2. Subtração. 3. Multiplicação. 4. Divisão. Vou fazer tudo minúsculas. Divisão. Depois disso, recolhemos contra barra T. Vamos fazer então byte operação equals byte.parse de console.readline. Pronto. Recolher a operação. Ok. Está tratado. Chamar a função de cálculo e recolher o seu resultado. Decimal resultado equals chamar a função, que será chamada calculadora, e passar os parâmetros. Primeiro número, operação, segundo número. Portanto, primeiro número, operação e segundo número. Passamos isto como parâmetro. Ok. Apresentar ao utilizador o resultado da função de cálculo. Também é da nossa responsabilidade. E vamos dizer o resultado da função. Quer dizer, o resultado é mais fácil. E fazemos aqui um contra barra T. E dizemos o quê? Resultado. Está ok. Vamos agora correr o nosso código. E já vamos ver. Já está aqui mais. Introduz o primeiro número, 30. Introduz o segundo número, 30 também. Soma, portanto, opção 1. O resultado é 60. Está correto. Vamos experimentar os outros casos. Ora, primeiro número vai ser o 30. Segundo número, 30 também. Subtração, resultado é 0. Excelente também. Vamos ver a multiplicação. Portanto, 30, 30, multiplicação 3, resultado é 900. Também está certo. Vamos ver aqui a divisão normal e a divisão por 0. Ora, então, atenção que isto depois na divisão por 0 vai dar o erro, porque nós não fizemos uma coisa. Entretanto, introduza o primeiro número 30, pode ser aqui o 30 também, e isto tem que dar o valor 1. Portanto, 30, divisão 4,
O resultado é 1. Boa tarde. Olá, boa tarde. Formador, demorei um pouco porque eu fui fazer umas análises, ok? Ok, sem problema. Sem problema. Ora, então, divisão é 1. Vamos tentar dividir por 0. Primeiro número, 30. Segundo número, 0. Temos um problema. Divide by zero exception. Attempt to divide by zero. E agora? Porquê é que isto acontece? Isto acontece-nos porque, tal como eu vos disse há pouco, nós lançamos um erro aqui. Quem é que tem que apanhar este erro? Quem chama a função. Como é que nós fizemos isso aqui? Não fizemos. Portanto, nós não apanhamos qualquer tipo de exceção associada ao chamar desta função. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos, através de um bloco try catch, como já tínhamos visto anteriormente. Vocês podem escrever try, fazer aqui o catch, e então o que é que vamos fazer? Vamos colocar, por exemplo, tudo isto dentro do bloco try, por exemplo, e vamos dizer, olha, caso aconteça uma exception, nós temos que dizer qualquer coisa ao utilizador, que é, nomeadamente, deixem-me só fazer aqui um if, não é? If a exception que nós estamos a tratar is divide by zero exception, caso isto seja verdade, vamos dar a mensagem de erro, é impossível dividir por 0. Caso contrário, else. Podemos dizer no só writeLine, ocorreu um erro um erro inesperado. Vamos só dizer isto. Como é que isto então vai funcionar? Primeiro número 30, segundo número 0, divisão 4. Diz-me então, é impossível dividir por 0, porque foi lançada esta exception, este bloco catch apanhou essa exception, verificou que era um divide by zero exception, escreveu console writeLine. Vamos forçar uma outra exception qualquer. Introduz o primeiro número. Vou colocar um E. Ocorreu um erro inesperado. Porquê? Tentámos fazer o parse de E para um decimal, falha, é levantada uma exception, este bloco apanha essa exception, viu que não é uma divide by zero exception, cai no else e faz um console writeLine de ocorreu um erro inesperado. Desta forma, vocês protegem o vosso programa de exceptions que possam ocorrer na execução. Portanto, há aqui uma responsabilidade do main que é também necessária, que é salvaguardar a apresentação de erros possíveis. Que agora sim também está tratado. Portanto, não era necessário vocês fazerem o bloco try catch para isto, o que era importante era vocês criarem esta função e acautelarem aqui qualquer coisa, pelo menos com o segundo número igual a 0. Se quisessem enviar 0 ou uma coisa qualquer, não é matematicamente certo, não é um 0, mas é uma possibilidade. Também, depois era só vocês reforçarem um bocadinho mais a robustez deste pedaço de código e lançarem uma exception ou algo assim do género. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar sobre este exercício? Eu vou só dar-vos aqui também o print. Sem questões? Ok. Então,
está aqui o print screen deste exercício 2. Vamos passar para o exercício 3. Vamos apagar estas coisas todas. Esta função pode ser mesmo apagada. E eu vou voltar a pôr aqui isto maior. Crie um algoritmo que, através de uma função com parâmetros e com retorno, verifique se o número é par ou ímpar. Portanto, mais uma vez, responsabilidades do main serão recolher input do utilizador, chamar a função, vamos dizer mesmo recolher, recolher o resultado, e no final de tudo mostrar ao utilizador o resultado. Quais são as responsabilidades da função? Deixa eu pôr função. Serão então receber o input do utilizador, quer dizer, receber um número na prática. Receber um número, computar se o número é par ou ímpar, retornar o resultado. Eu não consigo escrever. Da verificação. Estas são as responsabilidades. Vamos implementar a função. Vamos então dizer que é static. Vou devolver um booleano. Vou chamar então par ou ímpar. Vou receber um número inteiro aqui. Qual é então a minha responsabilidade? Receber um número. Está recebido. Computar se o número é par ou ímpar. Vamos dizer bool output. Vamos dizer para já que é false. Vamos então fazer o seguinte. If número módulo divisão por 2 for 0, ou seja, se ele for divisível por 2, nós podemos fazer então return. Não, eu como estou a declarar aqui a função, podemos simplificar. Então, if isto seja verdade, return true. Caso contrário, return false. Pronto. E isto devolve se é um par, devolve true. Se for um ímpar, devolve então um false. Portanto, já computou se isto é par ou ímpar e faz também o retorno dessa verificação através deste return. Portanto, as responsabilidades da função estão salvaguardadas. Vamos tratar das responsabilidades do main. Responsabilidade do main, recolher o input do utilizador. Portanto, introduza um número a verificar. Vamos fazer assim. Dizer então int número é igual a int.parse console.readline. Vamos então dizer bool output. Vamos dizer par ou ímpar. Chamamos a função. Portanto, recolher o input do utilizador está feito. Chamar a função e recolher o resultado é o que estamos a fazer agora. Portanto, eu chamo a função e passo o parâmetro e recolho para a variável output. Está certo. Mostrar ao utilizador o resultado. If output is, podem fazer igual a true. Se isto for verdade, podemos dizer o número introduzido
introduzido é par. Caso contrário, podemos dizer então que o número introduzido é ímpar. E mostrar ao utilizador o resultado também está salvaguardado. Vamos correr a nossa aplicação. Vai medir o número. Aqui a qualquer instante. Introduz o número a verificar. Vou pôr o 10. O número introduzido é par. O número 10 é par. Vamos introduzir um ímpar e ver que temos o output diferente. 9. O número introduzido é ímpar. Bem. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar aqui em relação a este exercício 3. Nada. Quem não conseguiu fazer o exercício há pouco, ficou mais claro, ficou tudo mais simples. Nenhuma dúvida? Então, vou dar-vos aqui o print screen deste exercício 3. Aqui em duas partes, para o exercício 3. E agora, aqui só a função propriamente dita. Pronto, já temos então aqui o print screen. Então, aqui para esta segunda parte vamos realizar estes 3 exercícios. Vamos ler aqui o enunciado em conjunto e esclarecer potenciais dúvidas que possam existir. Então, neste exercício, este começa aqui no 5, nós saltamos aqui um, mas não faz mal. Então, faça um método com parâmetros e com múltiplos retornos que some e conte também todos os valores pares entre o número n e o número m fornecidos pelo utilizador. Portanto, atenção a esta terminologia, parâmetros e múltiplos retornos. Eu depois no final já faço aqui um apanhado. No 6, elabore um algoritmo que através de um método calcule a idade média de 5 alunos. O output deve ser um float. Portanto, o nosso método deve receber 5 alunos e o output deve ser então um float. Para o 7, elabore um algoritmo que através de um método com um número indefinido de parâmetros calcula a idade média de um conjunto de alunos e o output deve ser um float também. Portanto, o que é que estes 3 exercícios consistem em? Relembro que nós, não sei se foi na aula passada ou se foi na anterior, estivemos a falar na palavra reservada out, para termos mais do que um retorno possível numa função. Olhámos também para as funções com arrays e olhámos também para a keyword params. Okay? E todos estes 3 conceitos vão estar presentes nestes 3 exercícios. Portanto, recomendo vocês olharem para essa nomenclatura se não estiverem bem familiarizados com ela, mas nós abordámos aqui nas últimas aulas, e aplicarem esses conceitos aqui nestes 3 exercícios. Bem? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Eu tenho uma dúvida. Sim, sim. Aqui já não é preciso fazer uma função fora do main para chamar. Isto é sempre para fazer funções fora do main. Sempre que vocês criarem uma função, é sempre fora do main. Agora e sempre. Nunca vamos declarar funções dentro do main. Depois o que pode acontecer dentro do main é chamarmos a função que criamos.
Mas a declaração da função é fora do main. Mais dúvidas, mais questões? Não? Ok. Então pronto, como de costume, assim que terminarem os exercícios, coloquem a mão no ar e se surgir alguma dúvida, alguma questão, estejam à vontade que eu ajudo-vos com o enunciado, está bem? Até já então. Quando quiseres, podes então partilhar, David. Então, relendo só aqui o enunciado, faça um método com parâmetros e com múltiplos retornos que some e conte também todos os valores pares entre o número n e m, inclusive, fornecidos pelo utilizador. Pronto. Aqui em baixo. Exercício 5. Pronto, eu aqui fiz aqui a função é um array de ints, que vou buscar os dois valores que vai ser a soma e o total. Se eu guardei isso dentro de um array, ele vai receber dois valores, que é o val1 e o val2. A primeira coisa que eu vou fazer vai ver qual destes é que é o valor mais baixo, que é o mais alto. Ok. Se os valores forem iguais, pronto, dá aqui um aviso e faz o return null, acabar. Depois vai percorrer esses valores todos, vai ver quais é que são pares, e quando um desses valores for um número par, adiciona esse ao valor ao insoma e aumenta o valor, a variável total por 1. Exato. Depois, quando isso estiver feito, guarda esses dois valores, soma e total, dentro da array int, e depois retorna esse array. Ok. Ou seja, tu resolves o problema, mas não estás a utilizar os múltiplos retornos. Tu estás a devolver um array, é só um retorno, com a informação. Portanto, tu estás a recolher a informação corretamente e estás a apurar. A nível de algoritmo está correto, só que neste exercício era suposto utilizarmos a palavra reservada out para devolvermos um dos valores através do return e o outro através do out. Okay? Mas atenção, o algoritmo está correto, terias só de fazer alguns ajustes para enquadrar neste contexto. Ok. Está bem? Pronto, de resto, corretíssimo, não há nada a apontar. Fazes o correto cálculo das coisas, portanto, seriam aqui ajustes mínimos só no que toca ao retorno propriamente dito. Está bem? De qualquer modo, obrigado pela tua partilha, porque tiraste aqui de cima da mesa uma parte também importante, que é todo o algoritmo necessário para chegarmos a estes valores. Ora, relativamente ainda ao exercício 5, mais alguém quer mostrar a sua versão, como fez? Eu posso. Ok, força, Gonçalo. Só um bocadinho. Aqui. Deixa-me só para correr aqui o código. Só alterar aqui o valor. Pronto. Então, eu aqui criei duas variáveis para o utilizador inserir. Criei aqui o conta par, que será o segundo retorno, ou o retorno Pode chamar externo. segundo retorno, sim. Pronto, o segundo retorno do método soma pares, que vai receber mais os dois parâmetros que o utilizador coloca. Então, temos aqui a inicializar, aqui no método, temos aqui inicializar a soma e o número de pares.
vamos correr do primeiro valor até ao segundo valor. Vamos verificar se o número é par. Se for par, vamos somar ao conta par um valor. Aqui na soma vamos iterar, não, vamos somar todos os valores que estão presentes entre o primeiro valor e o segundo valor. Certo. Vou retornar aqui a soma e aqui com o out vou também retornar o conta par. Depois eu vou dizer o output do conta par e do resultado. Deixa-me só correr. Aqui o código. Aqui, então, vamos ver aqui um valor. Pode ser entre De 0 um- e 5 ou assim ou... Ok, 1 e 9, pronto. Mas aqui 4 valores e a soma dá 20. Exatamente, que é o 2, 4, 6 e o 8. Portanto, O 8. somarmos isso Isso tudo mesmo. dá 20. Exatamente. É isto mesmo, Gonçalo. É isto mesmo que era pretendido com este exercício. Portanto, a aplicação correta do algoritmo e testarmos também a ter mais do que um retorno através da palavra reservada out. Isso mesmo. Obrigado pela partilha então, Gonçalo. Obrigado. Ora, mais alguém quer mostrar aqui a sua versão sobre este exercício 5? Ok, então passaremos para o 6. Elabora um algoritmo que, através de um método, calcula a idade média de 5 alunos. Quem quer mostrar este exercício 6? Filipe, tens aí a mão no ar, terminaste, queres mostrar a tua solução? Não sei se esta está bem, mas posso mostrar. Vamos ver. Força. Ora, eu começo por recolher todos os alunos, a idade deles, através dos vários inputs, Uhum. e depois basicamente calculo só a média das idades. Não sei se era isto. Ok, a aplicação do método está correta. O que tínhamos aqui em mente para este exercício era não receber as 5 variáveis soltas, mas receber um array com 5 alunos, mas através de um array propriamente dito, em vez de colocares 1, 2, 3, 4, 5. O que era para fazer mais ou menos desta forma é o próximo exercício, o 7. O 7 é que era para fazer mais ou menos assim, mas utilizando a palavra reservada params. Ok? Mas estás a fazer o correto output, portanto era só recebermos um int array aí nessa média e depois devolvermos então a média. Ok? Ok, não tinha ficado claro, então não tinha percebido essa parte. Ok, sem problema. Mas isto acaba logo por dar também aqui uma introdução ao set. Não sei se queres já mostrar também. A verdade é que eu fiz o set, se calhar da mesma forma que eu ia fazer este, mas sem o parâmetros. Exatamente. Basicamente, Com o parâmetro. aqui neste caso até fiz só um teste, pus a média de 5 idades, por exemplo, Uhum. e depois fiz então com o parâmetros, com o for, e depois a retornar a soma a dividir pelo tamanho dos parâmetros. Exatamente. Ou seja, seria exatamente esse método que nós utilizávamos para o exercício 7, ou seja, para introduzir aqui um número indefinido de parâmetros de entrada e depois chamavas o método como fizeste mais acima no main. Portanto, era isso mesmo que era pretendido. Pronto, acabámos por corrigir os dois exercícios assim ao mesmo tempo. Obrigado pela partilha, Filipe. Portanto,
aqui só o 6 é que precisava daquele ajuste, o 7 estava corretíssimo. Então, assim sendo, e também ainda temos aqui tempo para fazer a correção, eu vou fazer a construção dos exercícios no caso de ficar aqui um bocadinho mais complicado ou assim, de seguir a linha de raciocínio que fomos vendo até aqui, porque lá está, quando vamos aqui corrigindo, estamos já numa perspectiva de código feito e é só ler, é mais fácil, mas desenvolver o raciocínio tem sempre a sua dificuldade acrescida, não é? Portanto, eu vou partilhar o meu ecrã convosco e vamos olhar para os exercícios e corrigi-los. Então, eu vou copiar o primeiro enunciado. Portanto, nós temos, faça um método com parâmetros e com múltiplos retornos que some e conte também todos os valores pares entre o número n e o número m, inclusive fornecidos pelo utilizador. Portanto, as responsabilidades deste método acabam por ser receber dois números, devolver múltiplos retornos, assim como somar e contar todos os valores pares entre o intervalo definido. Okay? Então, vamos passar para a implementação deste método. Vamos fazer o seguinte, por convenção, vamos devolver a soma através do primeiro retorno e a contagem através do segundo retorno. Portanto, a soma, nós podemos dizer que a soma será um inteiro, não é? E a contagem também acaba por ser um inteiro. Portanto, este int corresponde ao primeiro retorno e será a soma, e vamos dizer que a função se chama soma e conta pares. Temos então parâmetros. Quais são os parâmetros que nós precisamos? O n e o m. Não é? Portanto, precisamos de saber o intervalo que estamos a trabalhar. Int, vou chamar mesmo n e vou dizer int m. Só para termos aqui esta mesma nomenclatura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que percorrer os números de n a m, verificar se eles são pares. Se forem pares, eu somo e conto também. No final disto tudo, depois de eu iterar de n a m, eu vou ter a soma desses mesmos pares e a contagem dos mesmos pares. Se o número for ímpar, já não tenho essa necessidade, passo para o próximo número. Portanto, isto basicamente vai ser, se n for par, eu somo e conto. n mais 1 vai ser ímpar, não faço nada. n mais 2, eu somo e conto. n mais 3, não faço nada. n mais 4, somo e conto. E por aí afora. Portanto, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de um inteiro também como retorno. Portanto, int out. Desculpa, é o contrário. Out int. Vamos chamar contagem pares. E aqui int soma igual a 0 e a contagem pares igual a 0. Portanto, eu vou precisar de ter esta variável inicializada a 0 e esta variável também inicializada a 0. Vamos começar a iterar os números. Portanto, enquanto i for igual a n, onde começa, e neste caso também i inferior ou igual a m. Portanto, para ter esta iteração possível. E no final incrementamos o i. Portanto, enquanto este intervalo for válido, o que é que eu vou fazer? Se o número que eu estou a atualizar agora, ou seja, se i for divisível por 2, significa que é par, eu vou dizer que a soma é o que já lá existe mais i, assim como eu vou dizer que a contagem de pares irá incrementar uma unidade. No final, eu vou retornar a soma e a contagem de pares é automaticamente, entre aspas, retornada também através deste outInt contagem pares.
Agora, qual é que é a função do main? Perguntar ao utilizador qual é que é o intervalo, depois chamar a função e receber os retornos e mostrar esses retornos ao utilizador. Portanto, eu vou dizer aqui, introduza o primeiro número e vamos fazer aqui com write. Introduza o primeiro número. Vamos dizer então int primeiro número é igual a int.parse console.readline. Portanto, tem aqui nada de novo. Vamos ler o segundo número. Ora, aqui o segundo número. Fazemos também a mesma coisa aqui para o nome da variável. Segundo número. E já perguntámos tudo o que precisávamos perguntar ao utilizador. Então, o que é que eu vou fazer também? Começar a recolher os outputs e chamar a função. Portanto, o primeiro output que eu vou querer recolher é o int contagem pares, ou até vou ter nomes diferentes. Número de pares é igual, não precisamos dizer para já nada, mas poderíamos também colocar como 0 e depois atualizávamos com o valor que é devolvido pelo soma e conta pares. Portanto, vamos fazer isto. E vamos dizer então que int soma de pares é igual a soma e conta pares, onde eu passo o primeiro número, o segundo número e o out passa a ser a variável número pares. Ou seja, os retornos adicionais é número de pares. Os números adicionais, ou o retorno adicional, colocas aqui nesta variável. No final, o que é que eu vou fazer? Vou dizer a soma dos números pares do intervalo é soma pares e existem números pares. Portanto, vai-me dizer, imaginem, 20 e existem 5 números pares aqui. Pronto. A partir deste momento, eu posso executar o meu código. Isto depois vai aparecer aqui em baixo. Introduzo o primeiro número. Vou dizer que é de 0 a 10. E vai-me dizer que a soma dos números pares do intervalo é 30 e existem 6 números pares. Vamos ver então porque é que é 30. 2 mais 4 dá então 6. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 8 dá 20. 20 mais 10, que é o próximo par, dá 30. Porque é que existem 6 números pares? É o 0, é o 2, é o 4, é o 6, é o 8 e é o 10. Portanto, temos 6 números pares. O 0 também conta como número par. Está bem? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar relativamente a este exercício? Não? Então, vamos passar para o próximo. Ora, então, este é o exercício 5. Vamos passar para o 6. Vou apagar isto. Menos isto. Sim. Nosso exercício 6 indica-nos que elabora um algoritmo que, através de um método, calcula a idade média de 5 alunos e o output deve ser um float. Então, o que é da responsabilidade deste método? Receber um conjunto de 5 valores, de idades, e devolver a média. O que é que acontece? Eu posso então devolver aqui um static.
O output deve ser um float, portanto, float, vai se chamar calcula média e recebe uma collection de idades. Portanto, aqui um array de idades. No final, o que é que nós podemos fazer? Um return de idades.average, por exemplo. E isto vai dar-nos aqui um erro. Porquê? Porque o average devolve um double e nós estamos a tentar devolver um float. Então significa que eu preciso de fazer um cast para float. O que é da responsabilidade do main? Entregar-me um array com idades preenchidas e depois mostrar o resultado desta iteração. Podemos fazer, por exemplo, aqui da seguinte forma: int array idades equals new int array, e neste caso são 5 possibilidades. Vamos fazer aqui, pode ser um for loop até idades.length, só para recolhermos os inputs, e vamos dizer console write introduza e mais idade, assim deste género, e vamos dizer que idades no índice dado pelo i será igual a int.parse de console.readline. Pronto, temos aqui a recolha destes valores. O que é que eu preciso? Preciso de float média de idades é igual a calcula média, onde eu passo as minhas idades. Depois disto, eu vou dizer a média das idades inseridas é de média idades anos. Posso pôr assim, mas vou deixar de ter. O que é que vai acontecer agora? Eu vou executar este código. E vamos ter aqui. Esperem lá que eu não fiz aqui. Fiz aqui uma batota e não escrevi isto. Faltava aqui este $sign para estarmos a ler isto. Ora, introduza a primeira idade. A primeira idade vai ser 10, a segunda idade vai ser 12, a terceira idade vai ser 15, a quarta idade vai ser 17 e a quinta idade será 20. Vai-nos dizer então, a média das idades inseridas é de 14,8 anos. Se somarmos todos estes e dividirmos por 5, vamos ter então este resultado. Ok? Portanto, responsabilidade do método é receber um array de idades e que calcule então a média dessas mesmas idades aqui e devolva um float. Ok. Então, responsabilidade aqui do main: criarmos o array, criarmos aqui o popular do array, chamarmos a função e a seguir chamarmos o console write line para darmos o output. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Não? Vou entregar-vos aqui este print screen. Exercício 6, não é? É isso. Portanto, exercício 6 e está aqui. Passando para o 7. O 7 é muito parecido também. Portanto, vocês reparem que eu nem apaguei
a função em baixo. Elabora um algoritmo que receba, através de um método, com um número indefinido de parâmetros, calcula a idade média de um conjunto de alunos. Portanto, eu para passar um conjunto de alunos, eu tenho que enviar um array. Para ter um número indefinido de parâmetros de entrada, significa que eu tenho que chamar como cálculo a média e posso passar aqui, atenção, posso passar um número indefinido de parâmetros que isto tem que funcionar. Mas estamos aqui com um problema, eu devo me ter enganado. Ainda não fiz o que eu queria, exato. Portanto, tem que funcionar desta forma, para ser um número indefinido. Portanto, o que é que vocês precisavam de fazer? Aqui não precisam de mexer em nada, porque estamos a retornar a média de idades. O que precisam de acrescentar é a palavra reservada params, de modo a que possa ser invocado o método passando um número indefinido de parâmetros. Okay? Portanto, poderíamos fazer algo deste género e dizer no final a média das idades inseridas é de... Como vai recolher, não é? Float média é de média anos. Portanto, e tem aqui estes valores. Eu vou correr nossa opção e temos então que a média é de 12,54 anos. Okay? E posso passar um número indefinido de parâmetros para este cálculo a média, ou seja, a responsabilidade da criação do array recai aqui sobre esta função, não é? Os números vêm soltos e a própria função acaba por se encarregar de tratar isto como se fosse um array. Ao passo que na anterior a responsabilidade de criação do array recaía sobre o main, porque não estávamos a utilizar a palavra reservada params. E então tínhamos que criar um array, popular o array, enviar para a função devolve na média e eu uso esse valor para aquilo que eu preciso. Aqui não tenho essa questão, recebo os valores de forma solta, digamos assim. A própria função encarrega-se de estruturar aquilo num array e devolver-me exatamente o mesmo resultado. Okay. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Nada? Ok, já enviei também o print screen deste exercício. Pronto, vamos então terminar aqui a correção.